Interdição do Espiritismo. Visitante, solicito-vos última resposta. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades, e por esse meio impedir-lhe a propagação? E aí entra o poder da espiritualidade superior. E também os homens, mesmo sendo poderosos, eles têm bom senso. Vejamos a resposta de Allan Kardec. Allan Kardec responde assim: seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se o contrário é uma realidade, então está em a natureza, como o vô disse, e ninguém, com um traço de pena, pode revogar uma lei natural. Então, Kardec deixa bem claro para ele que existem duas opções. Se a pessoa tentar fazer isso, ele já demonstra que ele perdeu a partida antes de começar. Até porque, se o Espiritismo fosse uma coisa banal, de pouca importância, ele cairia por terra, naturalmente. Mas sendo ele importante, sendo uma coisa muito séria, ele ganharia os caminhos necessários, ganharia a conotação que ganhou, ganharia a dimensão que ganhou. Embora o número de adeptos do Espiritismo sejam poucos, os números de leitores do Espiritismo são infinitamente grandes em relação ao número de espíritas que somos. Portanto, a doutrina espírita ela tem uma aceitação dentro da sociedade muito maior do que se imagina. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, arredando-se esse homem, se poria um termo às manifestações. E felizmente para os adversários, elas não são mistérios para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto. Tudo se passa às claras. Elas estão à disposição de todo o mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Então as manifestações espíritas estavam na mão de todos em todas as possibilidades. E até hoje é assim. Vemos médiuns, inclusive em outras religiões, tem médiuns. E médiuns, às vezes, com muito mais potencial do que na doutrina espírita. Mas eles gostam de estar lá, se comprazem em estar lá. Portanto, existe um conjunto de situações e fatores que são mais fortes do que aquilo que as pessoas querem. Por mais que os adversários tentem bloquear a doutrina espírita, quiçá em seus próprios seios familiares, vai ter o médium que vai produzir tantos fenômenos, tanto quanto necessário para a continuidade da doutrina espírita. Podem interdizer-lhe o exercício público, porém é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá de uma família, do seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro no seu cárcere, tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia, e sem que esta o saiba. Então, a intimidade com os espíritos, a comunicação com os espíritos está sempre presente em todas as situações e todas as pessoas têm essa possibilidade. E não tem como fiscalizar. Admitamos, entretanto, que um governo seja forte bastante para impedir de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que o não faça nos seus vizinhos, no mundo inteiro? Quando não há país algum, nos dois hemisférios, em que não se encontrem médiuns. Em todos os países do mundo tem os médiuns. Você pode proibir num país, nos outros ele ganhará força. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens, ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados, nem enxotados com qualquer palavras. Eles são espíritos que agem segundo a sua vontade, segundo o seu livre-arbítrio e segundo a permissão de Deus. Ele consiste
na crença individual e não nas sociedades que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Não tem como destruir a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, porque a fonte humana da espiritualidade pode até atrasar o movimento espírita, mas não tem como impedir. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou o seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. A doutrina espírita vai crescendo, ganhando adeptos e pessoas que o compreendem em todas as religiões. E por um conjunto de fatores alheios à vontade daquela pessoa, ela está noutra religião, mas ela entende, ela aceita, ela compreende todo o esplendor da doutrina espírita. Portanto, como a doutrina espírita visa o íntimo de cada um, existe muito mais espíritas, existe muito mais pessoas acreditando na doutrina espírita do que se imagina. E assim chegamos ao término deste capítulo, desse tópico do capítulo 1, aliás, porque agora vem o terceiro diálogo, o Padre. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, que as luzes do amor e da paz se façam sempre presentes em nossas vidas, iluminando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos. E aqui temos também as várias editoras que editam livro. Temos a FEB com os 2 primeiros livros, depois temos a LAC e a ID. Todos são exemplares que você deve ter em casa, que você vai estudando, vai folheando, vai acompanhando aqui nossas explicações e assim nós vamos aprendendo. E às vezes você não vai ter tempo de ler, mas poderá ouvi-lo no ônibus, no trabalho, em várias circunstâncias, porque com a tecnologia, o conhecimento está a um clique de você. Visite o site da FEB Editora, onde você encontra este e muitos outros livros. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo, nos iluminando e nos impulsionando para as grandes conquistas do amor, da paz e da fraternidade.